Estamos de volta, então, com as informações do nosso país para o grande debate aqui no Expresso CNN. O Prêmio Nobel da Paz foi para o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. As premiações de Medicina, de Química, de Física e de Literatura também já foram anunciadas. E na segunda é a vez da economia. O tema de hoje é: as escolhas do prêmio têm motivações políticas? Os nossos debatedores são Guilherme Sugimori, advogado, especialista em direito penal. Tenho falado certo o seu sobrenome? Aliás, eu devia ter perguntado isso na primeira vez, né, Guilherme? Boa noite. Perfeitamente. Guilherme Sugimori. Ainda bem, então vamos lá. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Oi, Caio, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Guilherme. Boa noite ao espectador da CNN. Então, começamos com você hoje, Guilherme, suas primeiras considerações, por favor. Boa noite, Caio. Boa noite, telespectadores. Para fechar a semana aqui no Grande Debate, quem sabe eu e o Caio mais uma vez encontremos alguns pontos em comum entre as nossas opiniões. Seriam as escolhas do Nobel feitas com base em pautas políticas? O Prêmio Nobel é o resultado dos desejos em testamento de um químico sueco, Alfred Nobel, milionário com a invenção da dinamite, que decidiu que a sua fortuna devia ser usada para premiar quem tivesse conferido maior benefício à humanidade no último ano. Esse químico foi apelidado em vida de Mercador da Morte. Embora isso tenha uma certa dose de especulação, parece óbvio que dedicar sua fortuna a um prêmio como esse tem raízes e ramificações subjetivas e políticas. Primeiro, nós precisamos evitar de tratar os prêmios de uma forma idêntica, tá? As indicações dos comitês de Física, Química, Medicina, Literatura e Economia são feitas por acadêmicos, tanto locais quanto de universidades do mundo inteiro, relevantes, claro, cientistas e ganhadores do prêmio. As decisões são tomadas também por órgãos acadêmicos e científicos. No caso da literatura, tem 18 membros da Academia Sueca que decidem, a Royal Swedish Academy of Science e a Nobel Assembly da Karolinska Institute, todos na Suécia. O Nobel da Paz, no entanto, é diferente. As indicações não têm filtro e são feitas por membros do comitê, políticos servindo em um nível nacional, professores universitários e muitas outras pessoas. São centenas de indicações e a verdade é que as indicações em si querem dizer muito pouco. Agora, a grande questão do debate. As decisões do Nobel da Paz são guiadas por pautas políticas? Gente, é óbvio que sim. A natureza do Nobel da Paz é política. Guerra e paz são conceitos eminentemente políticos, que incluem o conflito de nações e grupos. O trecho de testamento do Alfred Nobel, que trata do Nobel da Paz, fala de conceitos subjetivos, como mais trabalho ou o melhor trabalho pela fraternidade, diminuição de exército e discussões de paz. Ou seja, ela é uma discussão subjetiva de um comitê tratando de questões políticas. É claro que existem elementos políticos. E isso não é negado por ninguém. No site do Nobel, isso está explícito. A intenção de sua existência é ter efeitos políticos em favor da paz. Isso é uma pauta política. Quanto a pautas políticas em relação a governos e situações específicas, isso também transparece com clareza. Guy Landstedt, o ex-secretário do Comitê do Nobel da Paz, falou para a imprensa, por exemplo, que o prêmio não reconhece esforços de paz, direitos humanos e democracia apenas após o seu sucesso. Muitas vezes ele é concedido para encorajar aqueles que o recebem a manter os seus esforços, algumas vezes em momentos críticos. Ou seja, é uma intervenção em eventos em curso. Em 2002, o Nobel da Paz foi concedido ao presidente americano Jimmy Carter. O presidente do comitê à época afirmou que a concessão pode e deve ser interpretada também como uma crítica à política para o Iraque do governo que está no poder nos Estados Unidos, que era o governo Bush. Isso gerou polêmica, outros membros afirmaram que era uma consideração pessoal, mas é óbvio que existiu esse elemento. O prêmio de 2009, dado ao Obama, foi político. Vocês já debateram aqui, Caio, você e o meu colega Bruno, no programa, se eu me recordo bem, e todos concordaram que foi político. E todos concordaram que foi um equívoco o prêmio. Foi até criticado entre alguns aliados do presidente. Portanto, concluindo, eu acho que é bastante claro que o Nobel é um prêmio sobre eventos de natureza política, com efeitos políticos e com objetivo político expresso, o de fomentar a paz. Eles acertam sempre? Infelizmente, não. Mas é como eu já disse aqui, nós temos que caminhar tendo um objetivo em mente. E a paz é um excelente objetivo. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Claro, bom, é irretocável os argumentos iniciais do Dr. Guilherme, fechando aí a semana com chave de ouro.
Bom, há um mês, né, como você bem colocou, doutor, nós tivemos a oportunidade de discutir justamente a indicação do atual presidente americano ao Nobel da Paz, né, pelo seu papel fundamental na negociação e na intermediação de acordos de paz entre Israel e duas nações que até então não reconheciam o direito de existência de um Estado judeu no Oriente Médio, então, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. A normalização das relações entre esses países é um fato histórico sem precedentes e representa um marco civilizatório para o mundo árabe e para o mundo islâmico que gradual e tardiamente abandonam aí o ódio xenófobo e religioso e se voltam para os valores da diplomacia e da tolerância religiosa. Há 22 nações árabes no mundo, mas até a administração Trump, apenas 2 delas reconheciam a legitimidade de Israel. O Egito foi o primeiro país, seguido pela Jordânia décadas depois. E mais de 26 anos se passaram até que os Emirados Árabes Unidos se tornassem agora em 2020 a terceira nação árabe não hostil a Israel. Só que menos de 30 dias após esse anúncio, o Bahrein também mudou o seu entendimento. Então isso mostra como uma liderança americana firme pode acelerar o processo de pacificação do Oriente Médio, uma região que, a propósito, finalmente se viu livre do califado terrorista do Estado Islâmico, que ganhou território pelo descuido da administração Obama, mas foi dizimado pela ação enérgica do seu sucessor, Donald Trump, que, por sinal, reduziu significativamente a presença militar dos Estados Unidos no mundo árabe. Mas, ainda que o atual presidente americano resolvesse todo o conflito do Oriente Médio, dificilmente ele seria laureado com o Nobel da Paz. Porque, respondendo à pergunta do debate e concordando com o Dr. Guilherme, sim, o prêmio é muito politizado. Tanto que o antecessor de Donald Trump, Barack Obama, foi o ganhador da honraria em 2009, né, com apenas meses de mandato e sem nenhum êxito na sua política externa. Como ironizou a BBC, a premiação foi um presente de boas-vindas ao carismático presidente recém-eleito e o comitê do Nobel não escondeu a sua bajulação política ao justificar a sua escolha. Eles disseram coisas como: Obama criou um novo clima na política internacional, capturou a atenção mundial, deu à humanidade a esperança de um futuro melhor e é agora o porta-voz líder do mundo. Avançando no tempo, para o final do seu mandato, Obama se tornou o primeiro e único presidente americano na história a completar 8 anos no cargo com as tropas do seu país em combate ativo no exterior. Em termos de política doméstica, as expectativas ingênuas de uma América mais inclusiva, elas foram muito decepcionadas. Nas fronteiras, Obama era conhecido como Deporter-in-Chief, ou seja, deportador em chefe, em razão das duras políticas de imigração e do número recorde de processos de deportação. Quase 3 milhões. Também foi só no governo Trump que o pleno emprego foi atingido por uma série de medidas de incentivo, incluindo uma redução de impostos que trouxe, em média, $2 mil anuais de economia para as famílias americanas. O desemprego entre afrodescendentes e hispano-americanos atingiu a sua menor marca histórica. Infelizmente, claro, com a pandemia, parte dessa prosperidade se perdeu. Mas o ponto aqui é o seguinte: quando nós olhamos para resultados concretos, seja em termos de pacificação social doméstica ou do avanço da paz internacional, Obama, objetivamente, nunca mereceu o Nobel da Paz, opinião inclusive compartilhada pelo próprio ex-presidente americano. Na verdade, por incrível que pareça, foi o seu sucessor quem efetivamente deu uma contribuição de alto impacto na superação de conflitos globais. Mas, como eu já disse, o prêmio é politizado, especialmente o Nobel da Paz. Ele tende a ser oferecido a entidades e a lideranças simpáticas ao multilateralismo, que na sua versão mais radical relativiza a soberania nacional e permite a ingerência de entidades internacionais em assuntos domésticos, tipo internacionalização da Amazônia. Isso explica parcialmente a escolha desse ano, que premiou o World Food Program, o Programa Mundial de Alimentação, que é o braço da ONU para o combate à fome. Esse talvez seja o órgão menos polêmico ligado às Nações Unidas, especialmente por endereçar uma necessidade tão premente, tão básica da humanidade, que é a segurança alimentar. Mas, por um lado, a escolha do Comitê do Nobel destaca o multilateralismo, por outro, chama a atenção global para a questão da fome no contexto da pandemia, o que pode ser um tiro no pé da agenda globalista, já que vai escancarar o fato de que decisões políticas muito arbitrárias, que promoveram um isolamento social excessivamente rigoroso e supostamente amparado pela ciência, terão consequências drásticas em termos de qualidade de vida e até mesmo de custo em vidas humanas.
Ao longo do debate, eu pretendo ilustrar esse argumento com alguns números chocantes da fome na pandemia. Vamos então a ele, vamos ao debate então. Guilherme Caio, por favor. Muito me espanta que as críticas ao multilateralismo e à própria premiação do Obama tenham sido reapresentadas aqui. Existe multilateralismo, que nada mais é do que a atuação conjunta de países sobre determinados temas. E no caso específico do debate de hoje, nós estamos falando do tema alimentar miseráveis. O PMA, que é o programa da ONU, alimentou 13 milhões de pessoas, ajudou a controlar a crise do Iêmen, que é talvez a crise humanitária mais grave do mundo. Tem 20 milhões de pessoas passando fome lá. Isso é um problema urgente. Eu não vejo como uma crítica genérica ao multilateralismo pode ser feita agora, quando nós estamos falando de juntar esforços para alimentar as pessoas. É claro, há uma intenção política em se reforçar esse trabalho conjunto? Há, e a intenção é louvável. Há esforços no mundo que só o mundo inteiro pode fazer. Essa rejeição constante ao multilateralismo tem lugar, tem hora, mas eu não acho que seja na hora de discutir uma premiação de um programa que alimenta as pessoas indefesas, vítimas de guerra, em situações precárias, e algo que eu só posso analisar como uma postura honrada e necessária. É justamente por isso, doutor, que na minha fala inicial eu fiz a ressalva. Eu falei, olha, de todas as instituições, de todos os órgãos relacionados às Nações Unidas, certamente o menos polêmico é o World Food Program. Né? Justamente por isso, porque trata-se de esforços internacionais, né, para combater a fome, especialmente nos lugares de insegurança alimentar decorrente de situação de guerra. Agora, isso não afasta, né, a crítica pertinente a um multilateralismo. Eu já trouxe aqui para o espectador da CNN outros exemplos, como, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU e também, mais especificamente, né, o Conselho que elabora as resoluções sobre direitos humanos. E mostrei, né, que Israel era, de longe, o Estado mais penalizado. Né, porque, como diz a Margaret Thatcher, né, nem sempre a maioria torna o errado incerto. E dependendo de como é o arranjo entre essas nações, o poder de voto entre essas nações, você pode ter grandes distorções. E parece até que Israel, né, que é um país pequenininho, uma pérola da democracia no Oriente Médio, é responsável aí pela grande maioria das violações de direitos humanos no mundo, que é um tremendo absurdo. Eu convido o espectador a pegar o número de resoluções de 2018 e ver como é distorcida, né, esse tipo de sanção. E esse é um exemplo claro, né, do multilateralismo que não funciona. Outro exemplo também é a Organização Mundial da Saúde. A gente sabe muito bem que o atual diretor, né, dessa instituição, que é o senhor Tedros Adhanom, ele é um etíope, né, ele era responsável pela saúde no seu país, um país de muita influência da esquerda radical, né, com tons aí totalitários na sua administração. Ele próprio foi acusado de acobertar 3 epidemias de cólera, só que ele era o candidato do Partido Comunista Chinês para ser alçado aí à posição de liderança da Organização Mundial de Saúde. E a gente sabe muito bem o resultado. É uma OMS completamente submissa e subserviente ao Partido Comunista Chinês, que corroborou, inclusive, vamos dizer assim, o acobertamento de informações cruciais sobre a pandemia, principalmente nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, chegando, inclusive, a criticar, né, o travel ban, ou seja, a suspensão de viagens promovidas pelo presidente americano. Então, é disso que eu estou falando e por isso que a crítica ao multilateralismo é pertinente, embora no caso da fome seja uma exceção, talvez a exceção que confirme a regra. Guilherme? Olha, eu não gostaria de submeter aqui os telespectadores numa sexta-noite a reviver um programa idêntico ao que você já fez em outra ocasião com o Bruno, que no quadro tratando justamente dessa questão do Oriente Médio. Eu faço a breve ressalva de que eu considero esse um conflito extremamente complexo. Eu discordo da forma simplista como ele está sendo apresentado, mas eu acho que a complexidade dele é tamanha que foge um pouco aqui ao objeto do debate. Se nós vamos falar de multilateralismo dessa maneira, eu vou me permitir também tratar de maneira genérica.
me parece inviável, impossível que no caminhar a longo prazo da evolução humana, histórica, social, para uma sociedade melhor, nós imaginemos que a única solução é a solução americana do Trump de America First, de um país que diz: eu vou exercer o que for melhor para mim e vocês, a gente vê depois. O esforço conjunto que você está criticando, dizendo que a OMS não funciona, é uma falácia. A OMS está caminhando e tem defeitos como todos os outros órgãos têm. Ou os esforços americanos não são absolutamente defeituosos e precários historicamente. Não envolveram criar guerras em outros lugares, atacar, derrubar regimes. Os esforços multilaterais têm que evoluir, assim como os países têm que evoluir. Nós não podemos abrir mão em um mundo que tem recursos escassos e que exigem trabalho em conjunto, e a fome é um exemplo disso. Nós não conseguiremos evitar a fome sem um esforço conjunto, nós não podemos abrir mão das ferramentas de esforço conjunto. Então, quanto às críticas amplas ao multilateralismo, eu acho que ele é o único caminho que vai permitir o mundo a longo prazo a seguir sendo o mundo que a gente conhece cada vez melhor. Já estamos nos argumentos finais. Só um instantinho, Caio. Então, você já vai para os seus argumentos finais. É 1 minuto para cada um, por favor. Não, a crítica não é nunca a versões moderadas, né, de determinadas doutrinas ou de pensamentos políticos e sociais. É sempre a radicalização disso. Como eu disse na minha fala inicial, né, na sua versão mais radical, o multilateralismo ele fere de morte a soberania nacional, geralmente por meio de decisões de autoridades não eleitas diretamente, como é o caso, por exemplo, da OMS, que foi utilizada como base para uma série de políticas públicas que estão se mostrando agora extremamente danosas. Eu falei dos números da fome que eu ia trazer, vamos ficar só para os números da fome entre as crianças. O próprio World Food Program falou o seguinte: 370 milhões de crianças ao redor do globo não estão recebendo refeições devido à interrupção das aulas e ao fechamento de creches. Isso daí é gravíssimo. A FAO, olha só, a Organização para a Alimentação e Agricultura da própria ONU, publica um informe sobre a desnutrição do mundo, alertando que paralisação e recessão econômica decorrentes da pandemia podem gerar 265 milhões de novos famintos. A Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, informou que 6 mil crianças podem morrer por dia por causas evitáveis. Então, é 1.200.000 almas menores de 5 anos morrendo a mais no mundo. Esse é um retrocesso de 2 décadas. É disso que a gente está falando. É de tomar muito cuidado com esse tipo de decisão que fere um pouco a soberania nacional, que orienta políticas nacionais, mas que, de repente, estão descoladas da realidade dos respectivos locais. E é isso que a gente está vendo no caso da pandemia. Seus argumentos finais, Guilherme, por favor. O problema, Caio, é o que você chama de exagerado ou talvez radical, na verdade, constituem órgãos de discussão onde os países concordam em participar, em editar e em buscar esforços para algo melhor. O que você chama de radical é o único caminho viável a ser trabalhado e melhorado. Esse é o problema. É injusto dizer, faço uma crítica somente ao radical, quando praticamente tudo o que toca ao multilateralismo, se não talvez essa exceção de alimentar os miseráveis, você chama de radical. Voltando ao tema e para encerrar, se todas essas posições do Conselho, do Comitê, são eminentemente políticas, quais são as pautas? A quem elas interessam? É um órgão eminentemente norueguês, tá? Eles ficam lá. A Noruega é um país extremamente evoluído, muito rico, extremamente igualitário, que cuida do bem-estar social do seu povo, é um dos países com maior índice de desenvolvimento e é um dos países mais felizes do mundo. E as aspirações políticas deles se refletem nessas decisões. E a pergunta que eu faço é, se nós temos um problema tão grave de identificar nos valores dessas pessoas, desse povo, algo que a gente concorde, tem algo de errado com a gente. Obrigada, debatedores. Bom, como terminou em pergunta, provavelmente vamos ter que voltar a esse tema numa próxima. Bom fim de semana, Guilherme. E bom fim de semana, Caio. Bom final de semana. Obrigada, meninos.